Ótimo. Mas tem mais alguém para entrar? Não, tudo certinho. Então, a estrutura psíquica do indivíduo, ela é o primeiro fundamento da psicanálise. Nós vamos tratar do psiquismo do ser, não é de outras coisas, é do psiquismo. Então, por meio da observação, o Freud, o terapeuta vai analisar, por exemplo, vestígio de qualquer trauma presente. Eu me lembro, aí, novamente falei na turma passada, que o pastor da igreja onde eu frequentava, ele disse assim um dia, ele foi fazer a pesquisa, a tese de doutorado dele, a tese de doutorado. Ele foi um dos nossos conselheiros acadêmicos. Chegou lá, ele entrevistou um líder religioso, e o líder falou umas coisas assim muito esquisitas. E aí ele perguntou assim para mim: você conhece aquele fulano? Conheço, o amigo de infância e tal. Aquele sujeito deve ter apanhado muito da mãe e do pai para ele ser daquele jeito. Você conhece alguém assim? Eu contei a experiência da escola, né? Contei até para a esposa do professor Marcelo. Falei: você que é professora, já enfrentou aluno difícil na sala de aula? Eu era um. Por quê? Tinha traumas da infância, abusos, e mãe batia, e pai batia. Eu era uma criança espancada e tal. Aí chegava na escola, encontrava com a professora, eu dizia, eu tinha raiva da professora, vou peitar essa mulher e vou dar dor de cabeça. E assim, isso era um trauma presente. Então, o analista, ele percebe, por exemplo, quem é formado em psicanálise, está numa escola dando aula, ele percebe que é criança. Eu tenho uma irmã, a minha irmã, ela tem a formação em psicopedagogia, ela fez um pouco de psicanálise. Ela falou, eu percebia que a criança tinha um comportamento de sair da família. Só pode ser da família. Tem alguma coisa nessa criança que... E lá na fase adulta? Lá na fase adulta, a mesma coisa. O analista ele vai perceber isso quando ele tratar com esse paciente, que existe um trauma presente. Então, ele é perfeitamente capaz de procurar as ideias, os desejos que sofreram a repressão na vida, e impactar o desenvolvimento do indivíduo. Tem gente que teve um desenvolvimento psíquico muito precário, que comprometeu a idade adulta. Já viu? Você lida com pessoas difíceis todos os dias? Tem uma frase do Frei Betega, gosto muito dessa frase. Ele diz assim, ó, existem crianças feridas dentro de adultos difíceis. Você vê um adulto difícil, está uma criança ferida lá dentro. Então, é a repressão que sofreu durante a vida, que impactou o desenvolvimento desse indivíduo. Né? E o que somos hoje é fruto direto do que nos impactou ontem. O que você é hoje é fruto daquilo que você sofreu na infância, na adolescência. Isso é muito sério, né? E muito importante que você saiba. Então, esse desenvolvimento seu, às vezes você diz assim, eu não entendo esse menino, não entendo essa pessoa, é marido e mulher, né? Eu não entendo o que você tem. E você diz para ela, eu também não entendo o que você tem, o que acontece com você. O que acontece é o seguinte, cada um foi formado de um jeito, de uma maneira. E nem vocês não são iguais, vocês dois. E acaba por, às vezes, entrar em conflito, porque um não entende o outro, né? Não consegue entender o outro. Então, é a maneira como você foi formado e os traumas estão ali, né? Eu sei disso porque eu vivi um casamento dos meus pais assim. Minha mãe havia sofrido traumas terríveis na infância e ela era uma pessoa difícil. Meu pai sofreu muito com isso. Por quê? Porque a formação de meu pai não entendia. Ele dizia, eu não entendo sua mãe, cara. Eu não entendo sua mãe. Eu não aguento essa mulher, me tira do sério. Essa mulher me tira do sério, eu não aguento mais. Eu vivia tendo que fazer conciliação dos dois ali, porque o pai já estava cansado da mãe, vai envelhecendo, não está bem, vai ficando pior ainda, né? Então, desse modo, quando o analista ele percebe que existe ali uma questão de formação psíquica conflituosa ou que houve uma deformação, interrompeu-se um período ali de normalidade, aquela pessoa sofreu um trauma naquele ponto, né? Por isso que a gente vê muito nos consultórios clínicos aí. Eu não atuo muito na clínica, eu sou mais na área jurídica, né? Atendo processos judiciais, de família, até de crime também, mas eu ouço alguns psicanalistas de clínica, colegas aí, falando que a pessoa chega lá com traumas irreversíveis ali, com mágoa de pai, de mãe, com síndrome de mãe, de pai,
e adultos que sofreram abuso na infância, abuso sexual, são pessoas que têm traumas tremendos na vida. Então, só desse modo se conseguirá entender a razão dos distúrbios comportamentais que afetam negativamente uma pessoa, sem contar as neuroses. Olha, essas neuroses, fraturas mentais, quando a pessoa bateu a cabeça, né? Às vezes bateu a cabeça, teve ali um acidente, e aí afetou profundamente aquela parte, né, do cérebro. Então, sem contar também as neuroses, fraturas mentais que declinam a mente do indivíduo. Isso aí vai afetando a sua mente. Gente, eu lidei com uma pessoa difícil. Aí, pastor, vou falar de novo, só não vou citar nome, também eles não conhecem, né? Eu lidei com uma pessoa difícil que o pastor Marcelo conhece, ali em Curitiba, uma aluna. Meu Deus do céu, que coisa de louco. Foi difícil. Aquelas pessoas ali. Um dia eu sentei com essa pessoa e disse assim: conta-me um pouquinho da sua vida, eu gostaria de te ajudar. Nossa, quando ela começou a contar, eu falei: puxa, por isso que você é assim. Agora eu entendi por que você é assim. Eu falei: como é que você vai consertar uma pessoa dessa agora? Como que você vai curar uma pessoa dessa? Qual é o método que a gente vai usar para poder amenizar um pouquinho o trauma, a dor dessa pessoa? Porque a vida foi muito difícil. O pai abusou, bateu, a mãe assim. E aí, toda vez que o marido vai dar uma charcada nela, vai chamar a atenção, diz: já vem você, está parecendo meu pai, e não sei o quê. E eu vi esses conflitos ali pessoalmente. Eles: olha, vocês precisam se tratar, vocês dois, esse casamento não vai durar. Então, assim, essas coisas declinaram a mente das pessoas. Então, o psiquismo é muito importante. A sua mente tem que estar sadia, senão você não vai conseguir desenvolver nada. Então, o trauma psíquico é uma resposta emocional a um evento que deixou feridas na memória e no conceito de identidade de uma pessoa. Afetou aquela pessoa. Aquele trauma afetou. Então, ela pode sentir uma série de emoções negativas logo após o acontecimento terrível. E, ao longo do prazo, pessoas traumatizadas. Olha, gente, presta atenção nessa frase aí, tá? Ó, pessoas traumatizadas frequentemente se sentem desamparadas, oprimidas e paranoicas. Eu tinha um colega de trabalho, aquele era uma figura. A gente estava conversando, alguém dava risada dele, Batu. Ele olhava para mim e falava assim: aquele cara está dando risada de mim. Rapaz, o cara está lá na esquina, ele nem sabe que você existe, ele nem está te vendo. Não, eu sinto, eu estou cagado. Tá? Você está mal visto. O que está acontecendo? Tudo para ele tinha uma paranoia de perseguição, que se alguém risse, ele fala que estava rindo dele. Se alguém olhasse, ele estava olhando para mim. Eu disse assim: cara, você precisa se tratar. Era uma paranoia, uma neurose de que alguém estava perseguindo, uma mania de perseguição. Uma vez ele viu um colega nosso, um conhecido, ele olhava assim, ele entrou no estacionamento, uma vez, estava seguindo uma pessoa, e eu entrei numa farmácia, num shopping, ele entrou, né? E aí eu entrei no outra loja, ele entrou também, depois eu entrei no estacionamento, 3 vezes eu encontrei com ele. Ele parou, virou para mim e deu um grito assim: quem que pagou você para me seguir? Foi minha mulher? Eu falei: eu nem conheço você, rapaz, nem sei o que você está falando. O cara, na paranoia que a mulher tinha pagado alguém para seguir ele, viu 3 vezes ali. E queria saber se foi a mulher que contratou você para me seguir. Por quê? A paranoia de que o cara está olhando para mim. Aquele cara lá está olhando para mim. Ou está dando risada de mim, né? Então, ou o síndrome da rejeição. O que mais tem hoje é a síndrome da rejeição. Quando alguém fala não, eu vejo nas redes: gente, o que é isso? O cara diz assim: mandei uma mensagem e você não me respondeu. Você não sabe o que a pessoa está passando do lado de lá. Né? Até hoje eu vi uma escrita assim, até um texto dizendo assim: pior raça que tem no Facebook é aquela que tira o azulzinho do WhatsApp. Tira o azulzinho do WhatsApp. Pior raça que tem. Porque você não responde, o cara fica bravo, ele quer saber. Por que você não respondeu ele? Tô te ligando, você não me atende.
Aí as pessoas têm a mania que você está passando, a pessoa fala assim: eu senti que você me desprezou, me rejeitou. E essa síndrome de rejeição é uma coisa muito séria. Por quê? A pessoa teve um trauma e todas as vezes que ele se depara com aquela situação, ele acha que alguém está rejeitando ele, né? E é difícil. Então, nem sempre essa jornada é tão fácil, já que muitos pacientes internados não conseguem colaborar como é devido. E, em parte, isso acontece por causa do tempo prolongado do tratamento. Não vou voltar aqui, não. Isso aí é dolorido, o tratamento é dolorido. Tem que ter persistência. Então, muitas pessoas não conseguem lidar com as frustrações do caminho inerentes ao longo do caminho. Eu pus uma frase no meu perfil, eu falo assim: estamos vivendo um mundo em que as pessoas têm muita dificuldade para aceitar a frustração. Há poucos dias, eu tive problema com um colega de trabalho, porque ele arrumou assim, vários BOs no decorrer do trabalho, e o último BO dele foi na casa. Agrediu verbalmente a esposa, ameaçou, acabou levando uma protetiva. A advogada da esposa acabou afastando ele, e ele veio falar comigo. Eu disse: tu é muito baixo tolerante à frustração, cara. Tudo para você é guerra, é pé de guerra, é briga, é discussão. Você tem uma baixa tolerância à frustração. Eu vou contar um pouquinho, porque a turma do pastor Marcelo já ouviu isso. Eu fui atender um processo judicial lá em Quatá, estado de São Paulo. O sujeito desentendeu lá com duas pessoas lá e tomou a faca de um deles lá e matou os dois irmãos. E aí foram para o julgamento, e ele dizendo que uma pessoa de bem, trabalhador, não era um assassino, se defendeu. Aí um psicólogo me chamou a atenção, porque o juiz chamou o psicólogo dele para falar sobre o paciente, o cara que estava preso ali, pegou 44 anos de cadeia. Aí o juiz perguntou para ele assim, perguntou para o psicólogo: e o seu paciente, o fulano? Ele diz assim: ele tem baixa tolerância à frustração. Baixa tolerância à frustração? Ele toma remédio, eu faço tratamento com ele. Você convive com alguém com baixa tolerância de frustração? Às vezes a gente, eu tive baixa tolerância à frustração, e às vezes eu tenho trabalhado na minha vida com isso. Nós somos muito intolerantes com certas coisas. As pessoas com baixa tolerância à frustração, elas brigam no trânsito, elas brigam na igreja, elas brigam no trabalho, elas são tóxicas. Elas são tóxicas porque elas não conseguem lidar com as frustrações. Então, pessoas com baixa tolerância à frustração cometem até crimes. Isso aí me marcou bastante. Eu comecei a pesquisar. Quando o psicólogo falou disso, eu vou começar a pesquisar o que seria essa baixa tolerância à frustração. E nós estamos às voltas com esse tipo de gente todo dia. Em casa, no trabalho, no casamento, na escola, na igreja, pessoas com baixa tolerância à frustração. Então, essas pessoas são difíceis. Por isso que o psicanalista precisa se valer de variados recursos, né, na prática do seu trabalho, que ele tem, além dos benefícios voltados aos pacientes, a própria clínica precisa dar base para o que o psicanalista precisa. Então, o que ele vai fazer? Olha, nós devemos saber o seguinte: os fundamentos da psicanálise, eles sofreram muitas críticas ao longo do tempo. Aqueles médicos daquela época trabalharam duro para desacreditar o processo terapêutico enquanto esse se desenvolvia. Houve muita perseguição em cima da psicanálise. Mas ainda que os excelentes resultados, a psicanálise continua a ser objeto de debate e conflitos em alguns círculos. Mas ela é eficiente, eu falo, porque eu passei pelo tratamento psicanalítico. Ele é eficiente e ele trata com os traumas, ele leva as pessoas a se entenderem e controlarem essas. Eu vou falar em outras aulas sobre pulsão de vida e pulsão de morte. Nós temos no inconsciente pulsão de vida e morte, você que escolhe. Quer ver onde tem muita pulsão de morte? Nos estádios, no trânsito. Quem que já assistiu aquele desenho lá, o Pateta no trânsito? O Sr. Wheeler, que entra no volante do seu automóvel e se transforma. Aquilo ali é um cara de baixa tolerância à frustração com uma grande carga de pulsão de morte que está lá no inconsciente dele. Então ele sai para o trânsito, ele xinga todo mundo, ele quer matar todo mundo, ele quer atropelar todo mundo. Então são pessoas com baixa tolerância e a psicanálise ela trata com esses conflitos internos do indivíduo.
Então, nos fundamentos da psicanálise, o psicanalista clínico, vocês que vão atuar aí em clínica, vocês precisam compreender o diagnóstico e esclarecer aos pacientes de clínicas o que acontece. Então, nisso pode tratar você de ajudá-lo, né, de ajudar essas pessoas a se livrar dos seus problemas. Que problemas são esses? Está vendo a imagem aí? Problemas que foram causados por uma mente danificada, desintegrada, desfragmentada. Então, tudo isso, esse processo de cura, acontece com permissão do indivíduo, já que isso ele tem que colaborar para que haja resultado. Então, é você que... O que nós vamos fazer hoje? Eu vim aqui para o senhor me tratar, disse, não, é você que vai dizer o que você tem. E aí eu vou dizer depois o que você tem que fazer. Então, a proposta da psicanálise é bastante comum, que também se associa com a psicologia, né? Mas a psicanálise ela é independente, né? Ela é independente da psicologia, porque ela é livre. A psicologia vai estudar os processos do comportamento, mas a psicanálise não. A psicanálise você vai dizer o que você sente e eu vou dizer o que você tem que fazer. Então, a psicanálise é um objeto, é uma ciência, uma técnica que trabalha o estado de saúde da pessoa, saúde emocional. É uma excelente edição terapêutica, que é específica, você vai atuar naquela questão, naquele trauma, você vai interpretar os processos referentes à parte inconsciente, você vai lidar com o inconsciente da pessoa. Você não sabe o que está ali, viu? Então, eu já falei, já na aula passada aí, dos alunos aí da terceira turma, eles já estão impressionados quando nós chegamos num ponto lá que trata do inconsciente. Você vai ficar impressionado com o que as pessoas vão te falar. Você vai ficar impactado. Nossa, que mundo, que universo conflituoso que tem essa pessoa. E aí a ideia aqui é tratar os distúrbios psíquicos, as neuroses, com que objetivo? Dar uma melhor qualidade de vida para o paciente. Você vai ajudar a pessoa a ter uma saúde mental, uma vida melhor. Hoje nós temos nessa pandemia aí o que surgiu de problemas, de neuroses, de sintomas de pânico, ansiedade e até suicídios. Nessa pandemia aí cresceu assustadoramente esses problemas, né? Então, o que nós vamos tratar na psicanálise? Com a mente humana. Nós vamos tratar com a mente humana. Então, os fundamentos da psicanálise elaboram uma perspectiva rica e complexa a respeito da mente humana. Eu falei aí que a mente humana é complexa. Cada cabeça é um universo, cada cabeça é uma sentença, é uma subjetividade que você vai ter que entender. Se você não conseguir entender a cabeça das pessoas, você não vai conseguir ajudá-las. Então, por meio dessas diretrizes, conseguimos, então, entender melhor a razão de ser da humanidade e esclarecer nossas falhas, virtudes e aspirações. Eu era uma pessoa muito compreensível em relação a tudo. Já viu aquela pessoa que não sabe ouvir um não? É o intolerante, a frustração? Agora eu entendo por que fulano age desse jeito, por que acontece isso. Eu não levo mais tão a sério essas questões que estão ao meu redor. Agora eu deixo rolar. A gente fala que quando a gente amadurece, a gente deixa rolar mais. Eu não vou mais me estressar por causa disso. Eu vou esclarecer que eu também sou falho, que eu não tenho condições de mudar aquilo, eu não tenho condições de resolver aquilo, então eu tenho que levar a pessoa a entender que ela precisa resolver aquilo dentro dela. Você precisa resolver isso dentro de você. Então, você vai lidar com a mente das pessoas e você vai respeitar que cada um tem a sua formação psíquica e a sua subjetividade em relação àquilo que a pessoa tem em sua mente. Então, é um respeito pelo histórico psíquico do seu paciente amanhã, da pessoa que você vai tratar. Então, por isso que a psicanálise vem tratar com o inconsciente do ser humano. Na próxima aula, nós vamos para esse tema, depois eu vou mostrar o tema aí, que a mente ela é caracterizada por um estado, uma dimensão, um fenômeno complexo da natureza humana, que associamos ao ato de pensar.
E ela está relacionada com o conceito de descrever as funções do cérebro humano no que diz respeito à potência intelectual, funções cognitivas e comportamentais humanas. 3 pilares aí, ó. Primeiro, potência intelectual. Tem gente que é inteligente, hein? Incrível, né? Inteligência de certas pessoas. Mas tem uns que não desenvolvem. Eu tive déficit de atenção. Fui estudar depois que eu estava com 45, 50 anos. Tinha déficit de atenção. Então, tem gente que tem uma capacidade intelectual muito grande, se desenvolve. Por que não se desenvolve? Por que alguns não se desenvolvem? De repente, tem um bloqueio lá. E a psicanálise vai descobrir onde que pode se desbloquear aquilo, né? As funções cognitivas, tem pessoa que é desligada, né? Cognição é como você sente, como que você observa, como que você capta, né? Como é que eu vou captar isso? Então, você tem aquela função cognitiva. Tem gente que não tem. Então, vamos trabalhar essa função cognitiva, né? E comportamento, esse é o pior de todos. Tem gente que tem um comportamento péssimo e você lida com gente assim, né, no trabalho, em todos os lugares. E daí a psicanálise vem tratar com essa questão da inteligência, a inteligência emocional. Freud mesmo disse para nós aplacarmos os nossos instintos animalescos, não civilizados, pulsionais de morte, nós precisamos do quê? Da inteligência. Freud fala isso, inteligência emocional é a única maneira de nós aplacarmos aquele selvagem que está dentro do nosso inconsciente. Então, é questão de comportamento. Tudo isso trata a psicanálise. Então, na próxima aula, ó, nós vamos já entrar na psicanálise, que é a ciência do inconsciente. Vamos tratar com o inconsciente humano. Aí você vai conhecer, sabe o quê? Quem é você? Quem somos nós? Você vai conhecer o id, o ego e o superego. Você vai conhecer o seu inconsciente, você vai conhecer o seu consciente e você vai conhecer o seu superconsciente, que é o seu superego. Aí você vai começar a entender se você está no inconsciente. Eu estava numa aula em 2020, 2019, e o aluno fez uma pergunta muito interessante. Ele disse assim para mim: professor, esse id tem alguma coisa a ver com o idiota? Eu falei: tem tudo a ver. O idiota já vem do id. Porque o que é um sujeito idiota? É um cara que age sem civilidade, é um cara que age selvagem, com selvageria. Porque nós temos um estado primitivo. Nós temos lá no inconsciente um comportamento primitivo. Você vê aí, eu falei, nos estádios, no trânsito, em todo lugar que você vê comportamento primitivo, que é o id. Esse id que vem do idiota, então a pessoa idiota é aquela que age inconsciente, que age segundo os seus instintos, suas pulsões ruins, né, que estão lá no, no inconsciente. A primeira aula que eu tive de psicanálise, eu comecei a ficar preocupado. Falei: nossa, eu fui me descobrindo aí, Batu, eu vi que eu era um idiota. Falei: cara, agora eu vi que eu sou um idiota mesmo. Tudo isso que a psicanálise fala que eu não posso fazer, eu faço. Então eu tenho que sair desse emaranhado que eu estou aí. Daí eu fui entender que eu precisava ser mais inteligente emocionalmente, que eu não podia agir mais daquela maneira. Você mesmo foi um que falou várias vezes para mim: olha, toma cuidado com esse comportamento. Por quê? Você, na paixão e na pulsão, né? Quando jovem, você quer, eu vou chutar o pau da barraca aqui, né? Eu vou. Não, deixa que eu der a cara, quem vai quebrar a cara sou eu mesmo. Olha, eu te aconselho você não fazer isso. Né? Eu ouvi isso de você uma vez. Olha, uma não, várias vezes. Aí na psicanálise você começa a ver quanta coisa que você faz, como diz um aluno meu, um dos primeiros alunos, eu falei assim: eu vou te arrumar um psicanalista clínico para ele te avaliar, para ele te analisar. Chegou lá o psicanalista, doutor, aí da aula na universidade, falou para ele: fale o que você quiser, do jeito que você quiser, desabafa. Aí ele deitou lá e começou a falou uns 40 minutos. Quando terminou a análise, ele virou para o psicanalista e falou assim: eu falei muita besteira, doutor? Ele falou: esse é você. Esse é você.
falou um monte de besteira. Esse é você, porque lá a gente fala, né? Não fala para a mulher, para os filhos. Então fala lá para o analista, olha, assim, assim, assado. E aí eu falei muita besteira? Falou. A primeira vez que eu fui analisar uma mulher, aos 4 anos atrás, eu fiquei assustado com o que saiu daquele baú. Eu falei, cara, o que é isso? Quase infartei. Ela não poupou nem um minuto de soltar tudo da tranqueira que tinha lá no inconsciente dela. Eu regalei um olho assim, lá em Curitiba. Falei, caramba, o que é isso? Eu falei, olha, eu vou arrumar uma psicanalista mulher para você, tá? Porque você está falando umas coisas aí que eu não posso ouvir, não. Gente, vocês não fazem ideia do que tem lá nesse baú chamado inconsciente. E quando vai lá, o cara joga tudo em cima do analista. Aí vocês vão estudar, o pastor Marcelo já começou a estudar aí. Transferência e contra-transferência. Quando você chega para o seu analista, pronto, hoje eu vou falar tudo que foi a minha infância. Eu vou falar que eu odeio minha mãe, que eu odeio meu pai, que eu odeio meu pastor, que eu odeio meu patrão. Eu não gosto desse cara, não gosto do meu marido, não gosto da minha mulher. O cara vai falando, o cara vai tirando tudo aquela porcariada que tem lá no inconsciente. É uma transferência. E o analista fica. Né? Eu fui atender uma outra senhora no período de curso. E ela me falou umas coisas, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Seu marido souber disso, esse casamento acabou. Acabou. Gente, nós temos. Olha, eu sempre uso uma frase, eu falo assim: dentro de cada ser humano que eu e você conhecemos, tem outro ser humano que eu e você não conhecemos. Até mesmo você desconhece o que está dentro de você. Entendeu? Então, você pensa que eu falei que eu convivi com uma pessoa há 40 anos, 38 anos. Uma história que eu não posso, por questão de ética, eu não posso relatar, mas eu falo sempre nas aulas dos outros alunos aí. Eu falo quando um dia eu descobri que aquela pessoa era perversa. Vou botar no grupo aí um gráfico das 3 fases, né, do psiquismo humano, que é a neurose, a psicose e a perversão. São 3 pilares lá do inconsciente. É a psicose, a neurose e a perversão. Gente, tem gente perversa nesse mundo. A gente vê cada caso aí, né, Batu? Mulher que matou e picou o cara em pedacinho e botou dentro da mala. A menina lá, a Suzane von Richthofen, matar os pais. Olha, premeditou, programou, como é que é matar? Perversa. Quanto crime aí nós que estamos na área. O pastor Marcelo, que foi policial militar aí, pastor, você sabe disso. Quanta perversidade tem nas pessoas. Você fala, cara, você fez isso. Essa pessoa. Viram ontem eu assisti na Record. O cara que tocou fogo no outro lá, quem que viu aquela matéria? Que absurdo aquilo, gente. Depois foi lá, eu achei engraçada a entrevista dele, eu estava com a minha esposa aqui, eu falei, cara, esse cara é um artista. Não, ele me ameaçou, não sei o quê, eu fiquei sempre dissimulado, cara dissimulado, perverso. Aí mostrou a imagem lá, ele saindo do carro e pegando o álcool e jogando no cara. Que coisa horrorosa. Então as pessoas são perversas, você não faz ideia do que existe lá dentro do inconsciente das pessoas. Perversidade. Então, os 3 pilares do inconsciente lá, a neurose, a psicose e a perversão. Né? Professor, Senhor, fala, Batu. sabe que eu estou fazendo a faculdade de criminologia, apesar de já ter estudado outros cursos e tal, mas no momento eu estou fazendo bacharelado e também o curso de tecnólogo em investigação e perícia criminal. Faço 2 Uhum. faculdades. Depois de velho, né, 70 anos, inventei de voltar a estudar. Como essas faculdades que eu estou a fazer, elas têm relação com crimes diretos, assim como você sabe muito bem, e principalmente o caso da lida com crianças, né? Todos os crimes que ocorrem com criança, que envolvem a pedofilia,
maus tratos, sequestro e essas coisas todas. Mas a criminologia está muito associada à psicanálise, né? Porque, além, se investiga muito a cabeça do criminoso, Uhum. né? Do indivíduo que a gente chama na criminologia de leptossômano, né? E, aliás, a criminologia é a ciência que estuda a biotipologia endocrinológica dos leptossômanos, Uhum. dos doentes obesos, enfim. E eu estou gostando muito do tema da psicanálise, porque o que você está a abordar aí se aproxima muito dos estudos que eu estou fazendo em criminologia. Bom, Realmente, acho que eu acertei aí fazer opa, esse trabalho, esse estudo paralelo aí, vai me auxiliar bastante na faculdade. que bom. Obrigado. Eu que agradeço a sua participação. Eu fiz criminologia e psicanálise forense, que é um curso que vocês quiserem também, tem aí na sequência. Mas é tudo isso que você falou mesmo, né? Vai cair, eu vou renovar para a parte final, vocês fazerem perguntas, tá? Eu vou encerrar aí 9h30, 15 para as 10 aí, para vocês não cansarem. E eu queria dar umas diretrizes aí. Depois eu quero que todos abram aí o vídeo. Vamos fazer isso já, antes de cair? Não vai cair. Vamos deixar para o segundo aí, tá? Que aí eu vou printar aqui e colocar no site da instituição. Vamos fazer o seguinte: eu vou fechar, vou encerrar aqui. Vocês vão entrar lá de novo e aí nós vamos. Vai anotando as perguntas aí, nós vamos ter um momento em que nós vamos fazer as nossas considerações e perguntas, e aí vamos encerrar a aula, tá bom? Aguardo vocês aí, não vão embora, não.